Olá! Adequar processos a normas técnicas, estar em sintonia com as obrigações fiscais, em sinergia com a responsabilidade ambiental. São dezenas de pontos importantes que os empreendedores e instituições precisam seguir. É justamente para equilibrar todas essas variáveis que surge a prática do compliance, que resumidamente significa agir em sintonia com as regras. Este é o assunto do Fórum de hoje. Vamos ver? Um programa de compliance pode ser desenvolvido para o setor privado e para o público. Também é conhecido como programa de integridade. Para dar certo, precisa ter o comprometimento de todos da empresa, inclusive da alta direção. Os programas de compliance não são padronizados e devem ser desenvolvidos de acordo com as características de cada organização, levando em conta os riscos de fraude e corrupção. São desenvolvidos procedimentos e políticas para criar uma cultura ética. Um dos principais documentos é o Código de Ética. E para debater o assunto, estão comigo aqui no estúdio Fábio Galvão, especialista em compliance e diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro, e Pedro Rusque Freitas, diretor de promoção da integridade da Controladoria Geral da União. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos ao Fórum. Fábio, eu vou começar com você e eu queria que você comentasse para a gente sobre essa experiência da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, transformando o Rio como o primeiro estado do país a exigir o programa de compliance das empresas interessadas em incentivos fiscais. Conta para a gente como é que foi essa experiência. Em junho desse ano, nós criamos a portaria número 5 de 2019 e, na verdade, o motivo foi tentar melhorar o ambiente, na verdade, de concessão dos incentivos fiscais, porque no passado recente tiveram muitos problemas, inclusive autoridades públicas disseram que tiveram recebimento de propinas, em troca de concessão de incentivos fiscais. Então, para melhorar esse aspecto, nós, no estado do Rio de Janeiro, o governo se tornou pioneiro, exigindo que as empresas que querem receber incentivos, elas tenham que apresentar um programa de integridade, um programa de compliance, implantado num prazo, se for grande empresa, 180 dias, se for média empresa, 360 dias. Então, esse é um prazo razoável para que elas possam formalizar o compromisso com a ética, em prol também da melhoria desse ambiente de negócios no estado do Rio de Janeiro. E as pequenas empresas? As pequenas empresas e as microempresas, elas estão isentas dessa obrigação, porque nós também, por outro lado, não quisemos criar um obstáculo, uma barreira à concessão dos incentivos fiscais. Então, avaliamos que nesse primeiro momento, como teste, apenas as grandes e médias empresas é que vão ter que apresentar essa contrapartida em relação ao incentivo fiscal. E deixando claro também que isso é uma regra não para sancionar, não para punir as empresas, mas sim para nós criarmos um incentivo, para as empresas que querem assumir esse compromisso com a ética, serem empresas realmente proéticas. Pedro, qual que é o papel da CGU, da Controladoria Geral da União, nessa questão do compliance? Eu queria aproveitar para você me explicar como é que a lei anticorrupção chega nesse momento. É para incentivar justamente o compliance também? Ela incentiva também? Sem dúvida, há um incentivo direto à adoção de programas de compliance. O incentivo reside, na verdade, na possibilidade de redução da multa em função do programa de compliance apresentado. Então, a depender do programa e da aplicação desse programa, a multa pode ser reduzida de 1 a 4% do faturamento bruto. Então, a depender do faturamento bruto da empresa, isso pode ser um valor bem considerável. E a CGU tem um papel fundamental, seja aplicando a Lei 12846 com relação ao compliance, ou seja, num viés de fomento. Então, no contexto de aplicação da 12846, que é a lei anticorrupção, a CGU avalia o programa de compliance, ou programa de integridade, como a gente chama, no contexto de negociação de acordo de leniência. Por ser uma cláusula obrigatória do acordo, a gente precisa fazer essa avaliação. Então, a avaliação é feita, primeiro, para definir o percentual redutor, se é que vai gerar um percentual para aquela empresa, e, em segundo momento, para definir as obrigações que vão entrar no próprio acordo, voltado ao aprimoramento ou não daquele programa. Num outro viés de fomento, a gente também trabalha via parcerias ou via outros projetos que também avaliam programas de compliance ou integridade. Um exemplo seria o projeto Proética, em que a gente avalia fomentando o mercado para a adoção de programas de integridade. Então, de fato, a lei anticorrupção ela trouxe essa temática de uma forma muito forte e mesmo
além desse benefício direto de redução de 1 a 4%, o que a gente percebe é que empresas também querem fazer parte dessa mudança de paradigma, porque a lei traz uma mudança de paradigma nas relações entre empresa e Estado. Então, de fato, a lei veio e trouxe o compliance com muita força para a sociedade brasileira. Você falou em acordo de leniência, só para ficar claro para a gente, claro. O que é um acordo de leniência? Um acordo de leniência se dá quando a empresa quer cooperar com o Estado. Ela vai trazer provas que o Estado não tem. Então, vai acelerar um processo de responsabilização. Mesmo a leniência, ela é um processo de responsabilização mitigada. Então, nessa parceria empresa-Estado, em que há uma aceleração do processo, fecha-se um acordo de leniência, gerando um benefício para a empresa em virtude da colaboração e em virtude do recebimento de outras informações que o Estado não tinha. Então, é um instrumento muito importante que já garantiu o retorno aos cofres públicos de valores muito grandes. Sem o instrumento do acordo, esse retorno talvez demorasse muito ou nunca fosse atingido. Fábio, e como é que foi esse processo de implementação? Porque claro que havia uma cultura, né? É uma quebra de paradigma, né? Como as empresas aceitaram essa nova forma, né, de pleitear um incentivo fiscal? Não houve nenhuma resistência, né? Não constatamos isso. Na verdade, as empresas, elas, ao procurarem a Codin, elas têm que preencher uma carta de consulta, né? E aí há uma série de informações que elas têm que dar e hoje uma das contrapartidas vai ser exatamente a apresentação, né, desse programa de compliance no prazo determinado, ou seja, não é uma barreira de entrada, na verdade as empresas elas assumem esse compromisso quando elas entregam a carta de consulta e já começam um trabalho junto à Codin de perguntar, né, de se orientar como vai ser a implantação do programa, ou como pode ser feita a implantação do programa. A lei anticorrupção, a lei 12846, ela preconiza que a empresa tem que ter códigos de ética e de conduta, tem que ter uma contabilidade clara, transparente, tem que ter canais de denúncia, né? Então, é isso que a gente apresenta para as empresas como plano de ação e elas, então, têm que implementar essas questões todas que a lei 12846 e também o decreto 8.420, que regulamentou a lei anticorrupção, ela exige, né, que o programa seja de compliance formatado desse jeito, né? O artigo 41 do decreto 8.420 traz mais precisamente quais são os elementos, né, desse conjunto de mecanismos e procedimentos de controle e a gente orienta, então, na nossa área técnica, que as empresas procedam dessa maneira para efetivamente terem um programa de compliance, um programa de integridade que seja consistente, que não seja apenas um programa de compliance para inglês ver, como se diz, né? Obviamente que há empresas maiores que já têm, inclusive, relações, né, por serem empresas multinacionais, que já têm essa estrutura toda implantada. Então, com essas empresas é mais fácil dialogar, exatamente porque elas sabem, têm consciência da necessidade dessa cultura de probidade e, na verdade, para elas, a exigência que a Codin passou a fazer, ela veio muito mais como premiação de algo que elas já tinham construído, né, de algo que já estava implantado por essas empresas, que já tinham compromisso com a ética. A gente percebe que, como o Fábio falou, nas grandes empresas, né, já existe uma cultura em relação ao compliance. Como as pequenas empresas recebem, né, todo esse fomento da CGU? Como é que vocês percebem isso? Bom, o universo das pequenas e microempresas, de fato, diverge muito de grandes empresas. Então, a CGU tem um projeto específico de fomento para esse público, que foi feito junto com o SEBRAE, em que a gente tentou falar um pouco mais o idioma das micro e pequenas empresas. Então, foram feitas cartilhas específicas, foram feitos treinamentos, a gente participou de eventos. Então, a ideia é, sim, seduzir esse setor para a importância do compliance dentro da cadeia produtiva em que a empresa se insere. Então, o que a gente começa a observar é que grandes empresas que contratam pequenas empresas começam a exigir programas de compliance. Então, acaba sendo uma vantagem competitiva. Né? Exatamente. Então, esse efeito é muito importante. Inicialmente, tivemos sim uma certa dificuldade para mostrar para esse setor qual que é a importância, para que serve o programa de compliance, mas a gente começa a perceber que já existe sim uma mudança. Há uma compreensão tanto do propósito quanto da utilidade que aquilo pode gerar para a empresa, independentemente do porte. O que a empresa ganha quando ela entra nesse processo de formatação, seja grande ou pequena? Bom, a empresa, num contexto de aplicação da lei, vamos dizer assim, 12846, ela vai ganhar um percentual redutor, ela tem um benefício na multa.
Ausente esse contexto de responsabilização, a empresa vai ter um ganho de imagem, que ele é palpável no primeiro momento. Ela vai ter uma vantagem competitiva. Então, ela pode sim ser selecionada ou preterida em função da existência ou não de um programa de integridade. E ela ganha uma estrutura que vai fomentar a criação de uma cultura de integridade também. Isso é muito importante, isso é algo que o Brasil precisa atualmente. Até porque quando a gente fala em processos de corrupção, né, idoneidade, a gente só pensa em denúncias grandes, Exato, né? exato. Mas a gente está falando de processos muito pequenos também, né, que podem ser mitigados dentro de uma empresa. Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode até sair desse contexto de responsabilização, de irregularidade. O programa de compliance, ele ajuda a gestão da empresa, uma forma de gerir os negócios. Então, vão ser otimizadas as decisões, por exemplo. A informação que vem de funcionários chega com mais facilidade na alta administração, isso também pode decorrer de um programa de compliance. Atualmente vemos também a necessidade de ligar um programa de compliance a uma estrutura de governança corporativa um pouco mais robusta. Então também facilita essa conversa entre as várias caixinhas dentro da empresa, os departamentos, a auditoria interna, o departamento de compliance. Então há sim uma certa otimização na forma de gerir os negócios. Fábio, você falou em manuais, né, código de ética. Quem são os profissionais responsáveis por pôr a mão na massa e criar todas essas regras? Existe um profissional, né, nesse meio, né, que é conhecido como Compliance Officer, né? Em geral é um profissional que ele se responsabiliza pela gestão, né, como o Pedro falou, no dia a dia de como funciona o sistema de integridade de uma empresa. Então, é a pessoa que vai não só trabalhar a gestão dos riscos, mas vai também desenvolver novas normativas internas para procedimentalizar o que está no código. Então, se você tem riscos específicos em determinada atividade da empresa, esse Compliance Officer ele vai direcionar que você tenha uma regra interna para mitigação desse tipo de risco em determinado processo de trabalho. Vamos dizer, por exemplo, uma empresa que tem necessidade de subcontratar empresas terceirizadas. Ele vai ter, então, o trabalho de mapear esses riscos nesse processo de subcontratação e desenhar, escrever uma norma específica para esse tipo de processo de trabalho não apresentar maior risco para a empresa, para o sistema de gestão de compliance da empresa. Claro, a gente está falando de uma forma geral, por exemplo, mas o código de ética ele está muito intrinsecamente ligado, então, ao negócio da empresa, à atividade fim. Não existe um manual geral, assim, que você possa dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? É importante deixar isso claro. É até uma prática que empresas copiem códigos que já existem de outras empresas, né? Não existe um código de ética, um código de conduta padrão. Na verdade, esse código tem que ser customizado porque você tem empresas atuando em diferentes setores, né? Então, por exemplo, uma empresa de construção civil, ela vai ter um tipo de negócio que apresenta riscos diferentes de uma empresa que, por exemplo, trabalha na área de educação. Então, você precisa fazer com que esse código dialogue com essa gestão de risco específica do setor de atuação da empresa, seja na construção, seja na educação, seja, por exemplo, na área hospitalar, que você tem processos de trabalho completamente distintos. Bom, é uma ferramenta muito ligada ao direito, mas muito ligada à gestão também, né, Pedro? Sem dúvida, sem dúvida. É uma atividade de gestão de negócios, né? O compliance, a integridade, é a forma como a empresa vai gerir o negócio e a forma como ela vai se relacionar com outros stakeholders, que a gente chama, ou seja, administração pública, clientes, fornecedores. Então, existem elementos jurídicos, sem dúvida nenhuma, dentro de um programa de compliance, mas essencialmente é a forma de gerir o negócio, a empresa, sem dúvida. Ok. Peço licença para vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo, a gente volta já já, não saia daí. O Fórum está de volta e o assunto de hoje é compliance em empresas públicas e privadas. Pedro, quando você estava explicando o papel da CGU, em 2 momentos você falou em multa. O que é essa multa? Essa multa se refere a que tipos de empresas e a que tipo de situação? Perfeito. Então, quando eu mencionei a multa, na verdade, a multa existe num contexto de irregularidade. Então, empresas, pessoas jurídicas que praticaram atos de corrupção
ou fraudes em licitação contra a administração pública, elas podem ser responsabilizadas. Isso surgiu com o advento da Lei Anticorrupção, a Lei 12.846. Nesse contexto de multa, de irregularidade, é que o programa de compliance vai gerar um benefício ou não, caso o programa não funcione, não tenha o percentual redutor. É importante mencionar que na esfera federal, pensando realmente na legislação federal, não há obrigatoriedade de compliance fora de um contexto de irregularidade. Ele só é obrigatório, sim, num contexto de prática de corrupção ou atos ou fraudes em licitação e num contexto de negociação de acordo. Se a empresa não demonstra interesse, não pede o início da negociação de acordo, ela ainda assim vai ser responsabilizada, é um processo administrativo, e neste contexto é um direito da empresa apresentar ou não um programa de integridade. Então, assim, mesmo no contexto de aplicação da 12.846, em que há um ato de corrupção ou fraude, a obrigatoriedade existe somente no acordo de leniência. As empresas que participam de licitações, elas são obrigadas a ter o programa de compliance ou não também? Na esfera federal, não. Na esfera o que a gente começa a observar é que alguns estados começaram a adotar a integridade como um requisito da contratação, seja prévio ao término do certame ou posterior no contrato administrativo, mas no âmbito federal ainda não. Tá certo. Fábio, quando uma empresa tem um programa de compliance, é extremamente necessário que a liderança ela seja uma liderança engajada para que isso se reflita no corpo todo da empresa? Sem dúvida. O decreto 8.420, ele preconiza também parâmetros para nós avaliarmos a efetividade de um programa de compliance, e entre esses parâmetros está exatamente o comprometimento da alta direção da empresa com o funcionamento do programa de integridade. Então, além dessa questão da própria direção comprar a ideia de você implementar uma cultura nova na empresa, né, uma cultura de probidade, de ética, também existem outros parâmetros lá no decreto 8.420 que falam da difusão, né, da necessidade de você ter um canal de comunicação interno da empresa para você esclarecer aos colaboradores o que é que está mudando na empresa, né? Quais são esses padrões de conduta novos, né? Quais são esses riscos que estão sendo mitigados, né? Também passa muito pela questão não só da divulgação, mas também do treinamento, né? É necessário que você faça na empresa treinamentos específicos, não sobre a lei anticorrupção, não sobre a regulamentação só da lei, mas também sobre como a empresa está mitigando, como ela está trabalhando nos procedimentos operacionais para ela diminuir o risco de que algo contrário à lei anticorrupção e que possa gerar lesão à administração pública seja mitigado, seja contornado, né? Porque, afinal, o sistema de compliance nas empresas ele existe para prevenção. Pedro, o Fábio falou em prevenção, né? Você, na atuação da CGU, acompanhando tanto empresas grandes quanto essa educação em relação às empresas pequenas, você percebe que a adoção desses programas, eles são, em sua maioria, quando existe um processo de corrupção ou já existe a cultura da prevenção? Com o advento da 12.846, há 4 anos atrás mais ou menos, de fato a maioria dos programas que chegava para a CGU para serem analisados são programas reativos, que a gente chama, que foram adotados em função de uma irregularidade. Então a gente observou isso lá de forma muito clara alguns anos atrás. Agora a gente começa a observar que algumas empresas, e não é a maioria, de fato começam a compreender para que serve aquele programa de compliance, qual que é o viés preventivo que deve permear a organização e como isso melhora as relações negociais. Então a gente começa aos poucos, ainda de uma forma relativamente tímida, essa migração do fundamento de adoção de um programa de compliance, num viés somente protetivo, ou seja, a empresa quer adotar um programa para não receber uma multa, para vou adotar um programa para gerar um efeito no mercado e melhorar a relação entre o setor público e o privado. Isso a gente consegue começar a olhar. É claro que ainda avanços precisam ser feitos e é um trabalho da CGU continuar acompanhando para que a gente chegue lá algum dia. Fábio, uma empresa que tem um programa de compliance, ela é melhor vista no mercado? Sim, sem dúvida. Ela é olhada de uma forma diferente, não só pelo Estado, mas acredito também em relação aos parceiros de negócio dela, ela passa a ser também benquista, né? O Pedro falava há pouco dessa questão de ser também uma ferramenta de fazer negócios, né? Hoje, o programa de integridade não é só buscado para quem quer licitar e para quem quer receber incentivo fiscal. Também é procurado e é desenvolvido, né,
para você ter negócios novos acontecendo, porque uma empresa multinacional, por exemplo, ela vai buscar um bom parceiro naquele parceiro que tenha na empresa, no âmbito da pessoa jurídica, implantado um programa de integridade que seja sério. Então, prevenir a corrupção também privada passou a ser um requisito, né? E hoje a gente vê esse eixo deslocando da relação com o poder público para a relação entre parceiros privados que querem fazer negócios, né? E isso tudo é um movimento que está crescendo no Brasil. A gente percebe também lá no Rio de Janeiro, não é só mais aquela grande e média empresa. As pequenas empresas, as empresas que estão crescendo, elas buscam o incentivo fiscal, mas elas também buscam o aprendizado de como implantar o programa de compliance. E também a gente vê esse movimento no terceiro setor, né? As organizações do terceiro setor, as ONGs, né? As OCIPs, cada vez mais preocupadas também, embora não tenham um porte muito grande, mas preocupadas em também demonstrar o compromisso com a ética. Esse é um movimento muito interessante que a gente está vendo no nosso país. Pedro, como é que é esse processo de implementação, né? Assim, na prática, eu tenho uma pequena empresa, ou uma grande, ou uma média, enfim, mas vou me colocar como pequena. Por onde que eu devo começar? Eu busco informação onde? Quais são as áreas da minha empresa que vão ser atingidas? Como colocar isso no papel? Bom, a primeira etapa é conhecer a própria empresa. Então, conhecer profundamente qual que é o perfil de risco da empresa, né? Qual que é o mercado em que ela se insere, qual que é o modelo de negócio, né? Qual que é o porte que ela tem, quantidade de departamentos, então a estrutura de governança corporativa. Então, é fundamental que a empresa que quer adotar um programa de compliance faça esse levantamento, esse mapeamento dos riscos. E aí, claro, ela precisa passar por todos os departamentos. Alguns departamentos geram um risco um pouco maior, talvez pela relação, por exemplo, com a administração pública. Você vai ter um departamento que vai tratar das licitações. Então, aqui ele vai ter um pouquinho mais de risco. Mas toda a empresa deve participar desse levantamento de risco. É a partir daí que o programa começa a ser estruturado. É muito importante que até antes do início dessa gestão de risco, do mapeamento de risco, exista esse comprometimento direto da alta administração, como já foi muito bem colocado. Então, é acreditar na temática, é falar abertamente da importância da ética, da integridade, seja dentro da empresa ou fora da empresa, isso é muito importante. É garantir condições mínimas para que o programa seja, de fato, adotado e aplicado, ou seja, dependendo do porte, ter um departamento específico com uma quantidade proporcional de funcionários que consiga atacar as necessidades da empresa como um todo. A partir daí começa a redação, por exemplo, de um código de conduta, um código de ética, posteriormente de políticas específicas, por exemplo, uma política que vai tratar do relacionamento com a administração pública, ou uma política que vai tratar sobre conflito de interesses, entrega de brindes e presentes. Então, o programa vai sendo especificado, então políticas específicas vão sendo criadas. A partir daí já entra num viés de treinamento e comunicação. É claro, a empresa adota um código, adota políticas, o momento seguinte é difundir essa informação internamente para que todos os funcionários consigam compreender e aplicar aquilo. Nesse contexto, é muito importante saber o perfil do funcionário da empresa. Então, se é uma fábrica, o treinamento ele precisa ter um certo viés. Se todos têm acesso ao computador, já pode ter um treinamento à distância. Então, esse conhecer a empresa acaba sendo o ponto de partida e o principal na construção de um programa de compliance. E à medida que o risco da empresa muda, vamos supor que ela entre em um mercado diferenciado ou consiga um contrato com algum outro país, o perfil de risco mude. O programa precisa ser adaptado também. Então, sempre acompanhando o que a empresa precisa. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fábio, a respeito do código de ética, né? Assim como, por exemplo, o valor, missão de uma empresa, muitas vezes é colocado ali no mural da empresa e por ali fica e ninguém dá atenção àquilo, né? Com o código de ética é importantíssimo que ele esteja acessível também e que, de fato, todo mundo tenha acesso, leia, memorize. A Lei 2846, quando ela vai falar da atenuação das sanções, né, que foi o que Pedro comentou em relação ao PAR, né, o processo de apuração de responsabilidades, ela fala de você ter códigos de ética e de conduta, né? Então, muitas vezes é isso que se faz, replica-se um pouco da questão da missão, dos valores, na parte ética. Mas na parte de condutas, acho que as empresas precisam avançar um pouco mais, elas precisam realmente colocar nesse código quais são os compromissos que a empresa está assumindo, né? E, portanto, quais serão os padrões de conduta que serão admitidos na empresa em função exatamente desses compromissos. Porque é bem verdade que um determinado colaborador ele pode ter, por exemplo,
convicções religiosas muito fortes e ter um padrão moral que seja um padrão próprio dele, mas não quer dizer que isso necessariamente é o padrão de conduta da empresa. Então, mesmo que o colaborador tenha uma vida proba, não quer dizer que ele esteja encaixado no padrão que deve ser definido pela empresa em razão dos compromissos que a empresa assumiu e que a direção da empresa está realmente defendendo, né? Então, aquilo que a empresa cultiva como cultura de probidade é que deve ser replicado e repassado para o código de conduta. E também a questão de você mapear, como bem falou Pedro, quais são os riscos envolvidos, né? E geralmente se trabalha com uma matriz de risco, onde você mede a probabilidade e o impacto de um determinado evento de risco acontecer. Existem situações de alta probabilidade e alto impacto que certamente vão ser monitoradas, mas também existem situações de pouca probabilidade, mas que podem ter um alto impacto, e essas também deverão ser objeto do cuidado do compliance officer ou do comitê de compliance da empresa, né? E isso tudo faz com que esse sistema de monitoração de risco seja um sistema dinâmico, né? Ele tem que ser um sistema realmente que seja atualizado constantemente e que os empregados, né, os colaboradores tenham noções de quais são esses processos de trabalho que oferecem risco e como esse risco está sendo mitigado. Ou seja, não basta só fazer a matriz de risco da empresa, mas também você tem que desenhar quais são as respostas que a empresa vai dar, né, para cada evento de risco que está ali classificado. Pedro, para a gente terminar, todo esse conteúdo que a CGU elaborou em parceria com o Sebrae, ele está disponível no site? É de fácil acesso? Não só esse conteúdo, como diversos outros. Então, no site da CGU, nós temos a coleção de integridade, que a gente chama. Então, é uma cartilha específica para qualquer tipo de empresa, para a adoção de programa de integridade, as cartilhas específicas para esse público de micro e pequenas empresas, outras cartilhas voltadas, inclusive, para estatais. Então, tudo é público, é só jogar no Google, coleção de integridade CGU, já aparece a página específica com todos os documentos, pode ser feito o download, pode mandar pergunta. Então, nesse viés do fomento, a CGU tenta fazer o melhor trabalho para que o empresariado consiga adotar a integridade. Ok, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. E obrigada a você, Fábio, também. Agradeço a TV Justiça. O Fórum termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também nas nossas redes sociais, YouTube TV Justiça Oficial e Twitter @TV Justiça. Até logo!